Papo Waldorf, conectando ideias, histórias e a essência da pedagogia Waldorf. E hoje a gente tem a honra de receber a professora Ana Paula Galdino para falar com a gente um pouquinho sobre a sua história e todo esse universo da pedagogia Waldorf. Oi, Ana Paula. Oi, Lua. Tudo bem? Tudo bem. Que bom estar aqui com vocês. Muita honra em te receber. Obrigada. Obrigada também. Ana Paula, então traz pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você chegou na pedagogia Waldorf, como você chegou aqui na nossa escola, depois tudo o que aconteceu na sua vida, o seu retorno. Traz um pouquinho pra gente toda essa história da sua vida. Sim. Eu sou engenheira florestal de formação. Eu me formei bem jovenzinha, assim. E logo comecei a trabalhar nessa área de biodiversidade, pelo Brasil afora. E aí, quando eu me tornei mãe, com 28 anos, eu comecei a questionar, assim, que escola que eu colocaria minha filha. E nisso eu envolvida com esse tema de agricultura, de comunidades, de produção de alimentos, né? Sempre focada nesse tema, né? Que foi que é o meu trabalho nessa área de engenharia florestal. E aí eu fui procurar escola e eu achei muito difícil encontrar uma escola para minha filha. Alguma escola que combinasse assim com os valores que eu estava buscando para uma educação minha e dela, né? E aí eu encontrei a pedagogia Waldorf e logo que eu cheguei nessa escola, eu me envolvi com um projeto de fornecimento de hortas, de verduras para a escola, né? Hortas e fornecimento de verduras para a escola, que é o CSA. Que o CSA da nossa escola foi uma iniciativa que eu e umas outras mães da escola construímos. E aí, quando eu comecei a trabalhar com essa pedagogia, não foi na nossa escola, eu comecei em outra escola, aqui na Baixada também. E aí eu fui me aproximando desse universo Waldorf e fui me encantando com a forma como esse trabalho é feito, né? Tanto com as crianças como com as famílias. E aí eu dava aula de educação ambiental, eu comecei dando aula de jardinagem. E então o meu pé na educação foi com educação ambiental, que tinha a ver, né, com a minha formação inicial. E um dia eu estava na escola, e essa escola já tinha alunos de ensino fundamental 2, e o professor de ciências pediu para sair da escola, pediu demissão assim no meio do semestre, e eu estava lá trabalhando na horta, até que a diretora da escola me chamou para ser a professora de ciências, para cobrir esse professor. Eu falei, meu Deus, mas eu nunca dei aula de ciências, né? E aí foi assim que eu entrei para ser professora na escola. E nesse caminho eu fui estudar, né? Fiz o seminário, fiz pedagogia e peguei uma classe na nossa escola. Eu fui a professora da segunda turma da nossa escola em 2015, então esse ano faz 10 anos que eu cheguei na nossa escola. Uau! E eu fui professora dessa segunda turma e levei essa turma até o 5º ano. E que quando eu cheguei no 5º ano dessa classe, a nossa escola não avançaria com as turmas, porque a gente não tinha espaço, né? E eu queria avançar na minha trajetória de professora de classe. Sim. E aí surgiu uma oportunidade numa escola do interior, e aí eu fui para ser professora de uma classe pioneira lá. Era um 6º ano pioneiro. Olha. E aí eu levei essa turma de 6º a 8º, o primeiro 8º ano dessa escola, e fui a tutora do 9º ano, desse 9º ano que foi a minha classe. Então eu fiz uma trajetória completa de professora de classe e entreguei eles no final de 2023. E aí o ano passado eu achei que eu não ia ser mais professora. Fiquei num ano sabático e falei, bom, agora chega, né, de ser professora, já fiz o meu caminho, então agora eu vou voltar a trabalhar com florestas, com agricultura, mas não foi bem isso que aconteceu, o destino já estava meio traçado aí. Quando eu cheguei em Santos,
eu vim na nossa escola para ver o prédio novo, tudo tão bonito. E aí me convidaram para dar um suporte, um apoio, né? Assim, um apoio pedagógico para as turmas agora do Fundamental 2. E aí eu cheguei na escola esse ano, né, de 2025, como professora de matemática e física e química para esses alunos do Fundamental 2. E como são as aulas, né, de física, química para o sexto e sétimo ano, que dentro dessa abordagem Waldorf me parece ser bem diferenciada. Conta um pouquinho para a gente como que são as aulas, como que é a sua abordagem. Esse tema das ciências foi o que me pegou dentro da pedagogia Waldorf, né? Então eu sou super apaixonada pelas aulas de ciências, como elas acontecem. E as aulas de ciências para as crianças, elas vêm como uma experimentação. As crianças, elas experimentam o mundo como se eles fossem jovens cientistas que estivessem em busca de descobrir como o mundo funciona. Então isso é muito mágico, porque eu como professora, eu proporciono para eles ambientes de vivências, então temas relacionados à meta curricular, né, o que eles precisam acessar de informação naquele ano, e aí eu ofereço essas vivências para eles, e aí a partir da observação que eles fazem das vivências, eles observam o fenômeno físico, químico, e aí eles têm um tempo de fazer a descrição desse fenômeno, depois que eles observam, e aí eles julgam esse fenômeno com as próprias percepções que eles tiveram daquilo que eles observaram. E aí a gente tem um tempo de sono, que a gente fala, no dia seguinte a gente retoma da memória essa descrição que eles fazem de forma escrita, como uma lição de casa, e eles desenham a experiência também. Então, o caderno deles de época de física e química é como se fosse uma caderneta de campo de um jovem pesquisador. Ai, que demais! É muito legal. Eles anotam quais foram os materiais que a gente usou para a experiência acontecer, aí eles anotam a descrição do fenômeno exatamente como aconteceu, fazem um desenho daquilo que foi exposto e depois, a partir da nossa conversa, do que eles julgaram, do que eles viram e também da minha condução mais generalista, a gente chega num conceito e o texto, todo o texto que é levado para o caderno é feito por construção coletiva ou autoral deles próprios. Então, não são textos que chegam prontos, são todos textos que eles constroem a partir da observação deles e do entendimento deles do conceito que foi trabalhado. Então, ele é totalmente vivencial e são descobertas que eles fazem com base num estudo do Goethe, que é a fenomenologia de Goethe. Né? Eles fazem estudos fenomenológicos. Eles olham o fenômeno e descrevem esse fenômeno na íntegra para, a partir disso, eles chegarem num conceito mais final, teórico, mais né? teórico. Uau! É muito mágico. É o caminho contrário, né? Basicamente, Exatamente. assim, numa escola tradicional, na verdade, a gente nem chega na experiência, né? Mas é lindo essa coisa de você começar pela experiência. Então, assim, eu não imaginava que era assim. É muito especial. Que E o que diferencia um pouco, assim, das outras matérias, eu acho que não é pouco, não, acho que diferencia bastante. Porque nas outras matérias também tem essa proposta de experiência, né? Só que é uma experiência baseada em narrativas. Por exemplo, o ensino de história, de geografia, a gente até traz mapas, imagens, mas muitas dessas imagens são trazidas nas narrativas. Então, a gente conta uma história, eles imaginam aquele cenário e aí eles conseguem fazer essa vivência na alma. Mas o ensino de ciências, ele vem como uma experiência na prática mesmo. Eles experimentam o mundo a partir
das próprias percepções, usando os próprios sentidos, assim. Então, é bem especial, assim, o ensino das ciências. Ai, que demais, adorei saber muito legal. Como é. E, professora, qual é o papel dessa matéria, né, ciências, segundo a pedagogia Waldorf, né, nesse momento que as crianças estão chegando na puberdade, né, na juventude? Como que é isso, assim? Qual é esse papel? Eu vou voltar um pouquinho aqui, né, no ensino fundamental, né? Vamos lá. Quando a gente recebe as crianças no ensino fundamental, dentro da pedagogia Waldorf, a gente recebe eles no início do segundo setênio, né? A gente teve o primeiro setênio, onde eles fizeram o jardim da infância, tiveram a oportunidade de brincar, de experienciar os movimentos, de imitar, né, a jardineira, a professora, e aí eles vêm para o segundo setênio com essa abertura para o pensar, né? Então eles vêm prontos para aprender a ler, a escrever, a fazer cálculos, então o marco dessa transição é a queda dos dentes. Então eles chegam no segundo setênio para a gente no primeiro ano com esses dentinhos de leite se tornando dentes permanentes. Então, é um marco no corpo físico que a gente identifica que é essa transição. Isso é o início do segundo setênio, né? Quando a gente está falando agora de 12 anos, a gente está rumo ao fim do segundo setênio, que é o marco do corpo físico, é a puberdade, que é essa transformação hormonal que acontece, né? A gente está tendo a maturidade dos órgãos sexuais e a gente está tendo uma densificação óssea, que a gente fala. Eles estão crescendo, eles deram uma super crescida, né? O corpo está bem grande, muitos deles são do nosso tamanho, de um tamanho adulto já. Eles estão com os ossos ficando cada vez mais pesados e eles estão... E essas qualidades do corpo físico vem junto com uma transformação também no pensar, que eles estão abrindo espaço para esse terceiro setênio, que é quando chega o juízo, que a gente fala, que é o pensar crítico. Porque no segundo setênio, eles estão com esse pensar disponível para a imagem, para receber um pensar mais causal, assim, né? Um pensar mais ali do que está acontecendo, da causa. E no segundo setênio, no terceiro setênio, quer dizer, eles já entram nesse lugar do efeito, da causa e do efeito. Então, quais são as consequências de algo que acontece? E aí vem as ciências, com esse olhar da causa e do efeito. Então, você olha um fenômeno, você analisa esse fenômeno e você vê como ele acontece no mundo, qual que é o efeito dele no mundo. Então, você consegue estimular esse jovem que está chegando nesse terceiro setênio a desenvolver esse pensamento crítico e esse olhar para o julgamento das coisas, né? Para esse olhar para a causa e o efeito. Quais são as consequências de um ato? Né? E aí as ciências ela vem muito nesse papel, de trazer para eles a oportunidade de desenvolver esse pensamento crítico. Uau! Que demais, porque aí vai chegar na fase adulta com isso já muito elaborado, né, dentro deles. Eu entendo que quando, nesse terceiro setênio, que é quando eles vão aprimorar essa capacidade do juízo, né, que está chegando agora a partir desses 12 anos, né, com a puberdade, eles vão fazendo essa maturação da alma, né, essa maturação do corpo anímico, que é esse momento do terceiro setênio, para que eles cheguem numa maturidade ali nos 21 anos. Então, é um caminho de desenvolver essa maturidade do pensar. É o momento de desenvolver a maturidade do pensar. A gente teve no primeiro setênio a maturidade do corpo físico, a gente tem no segundo setênio a maturidade desse corpo etérico, e aí no terceiro setênio a gente tem a maturidade desse corpo astral, que é essa chegada dos sentimentos e dos julgamentos, né? Muito bom. É muito bom. E Ana Paula, como que você vê quais os principais desafios que você enxerga para os jovens de hoje em dia
especialmente nesses tempos de hoje, com muito acesso a telas, né? Como que você enxerga isso? Esse tema é bem especial, né? Porque quando a gente fala de uma criança, um jovem adolescente de 12 anos, quem tem um jovem adolescente em casa ou lembra de como era ser um jovem adolescente de 12 anos, é muito comum assim que você se impressione com alguns comportamentos desse jovem, né? É um ser que está, às vezes a gente julga eles meio, eles são um pouco preguiçosos, não tem às vezes umas falas assim que eles têm um corpo meio mole, só que esse corpo ele é mole para fora, porque dentro está acontecendo um turbilhão de transformações, tanto transformações hormonais como transformações na sua estrutura. Então, ele está em muito movimento. Ele parece que o corpo está mole, mas na verdade ele está em movimento intenso. É um grande movimento que está acontecendo internamente. E isso gera muita fome. Um jovem de 12, 13 anos come muito. Eles não têm comida que baste em casa, né? Eles comem todas as comidas e ainda querem mais e são muito famintos. E eles não são famintos só por alimento que você ingere pela boca, mas você ingere também muita coisa pelos ouvidos, pelos olhos. Eles estão sedentos por se alimentar de qualquer coisa que venha do mundo exterior. Eles estão abertos a receber tudo que é possível ser ingerido, vamos dizer assim, né? E isso é um grande benefício para eles, porque eles querem entender como que é atuar no mundo, eles querem entender como é colocar esse corpo forte, atuando, né, transformando o mundo, mas é também um grande risco, porque que alimento que a gente está oferecendo para os nossos jovens, né? Tanto que alimento você está dando para eles comerem, para eles se alimentarem, né, ultraprocessados ou mais naturais, enfim, toda essa questão da alimentação, pensando em nutrição, mas também que alimentos você está oferecendo para os ouvidos dele, que alimento você está oferecendo para os olhos dele, que alimento você está oferecendo para o pensar dele. E ele é uma fita em branco ali, né? Tudo que chega vai ser impresso. Então ele está formando caráter. E quando você tem um jovem em casa, eu sou mãe, eu tenho uma jovem na minha casa, eu não deixo ela ir em qualquer lugar, com qualquer pessoa e chegar a qualquer horário, porque ela ainda é muito jovem, ela tem um corpo grande, mas ela tem uma cabeça imatura, ela está ainda em desenvolvimento, ela é jovem. E então eu quero saber onde ela vai, eu quero saber com quem ela vai e quero saber que horas ela volta. Então eu não posso deixar ela na tela, não sei aonde, não sei em que aplicativo, não sei em que jogo, não sei em que filme, não posso deixar ela conversando com qualquer pessoa, em qualquer rede social, tendo acesso a qualquer tipo de conversa. E também eu não posso perder o controle do tempo que ela está acessando isso, porque ela precisa de controle. Eu preciso saber a senha do celular dela, eu preciso saber com quem ela está conversando, o que ela está falando. E isso não é invasão de privacidade, porque ela é uma jovem. Isso é cuidado. E então nós, como adultos, a gente precisa ter muito cuidado com as redes sociais, com a internet, com a exposição a telas. Porque se é prejudicial para nós, que já somos adultos, já estamos com a nossa maturidade pronta, teoricamente, imagina para esse jovem em desenvolvimento, o quanto isso pode ser prejudicial. Então, eu enxergo isso com um grande risco e também com um grande benefício, porque são jovens que estão diante de uma grande revolução tecnológica que é a inteligência artificial. Né? São jovens que estão com o pé num futuro que a linguagem é essa. A gente não sabe o que é o vir a ser com relação a isso, mas é uma realidade. Então, como que nós podemos cuidar para que eles não fiquem expostos e não se prejudiquem com isso? Sim, né? Perigos mesmo, Os né? perigos, isso. E aí dentro todo esse ambiente digital, né, que
de uma super revolução que a gente está acompanhando. Como você vê essa ampliação da escola Waldorf até o 9º ano? Você vê como algo que oportuniza um olhar mais humanizado, um ambiente mais humanizado para essas crianças crescerem e conseguirem se desenvolver um pouquinho mais nesse ambiente real, né, nesse mundo real que a Escola Waldorf proporciona? Como que você vê essa extensão da Escola Waldorf até o 9º ano? O 9º ano, assim, o avanço, vamos começar assim, né? O avanço do ensino fundamental para o ensino fundamental 2, como a gente está fazendo agora, né, que a gente está num 7º ano, esse ano, né, na Escola Waldorf Santos, ela vem com muitos desafios para o grupo pedagógico e também para as famílias que estão construindo essa escola, que nós estamos construindo essa escola juntos, né? Então, o ensino fundamental dentro da pedagogia Waldorf, ele vai até o 8º ano, onde a turma tem uma professora de classe que acompanha eles, né, como uma professora generalista, né, que acolhe várias matérias e oferece para eles várias matérias. Algumas professoras pedem ajuda a partir do 6º ano para matérias específicas, como matemática, ciências e língua portuguesa, mas história, geografia, são matérias que normalmente as professoras oferecem até o 8º ano, as professoras de classe. Na pedagogia Waldorf tem 4 anos de ensino médio, que é do 9º ao 12º. Então, é como se fosse o 9º e os 3 anos do ensino médio, do ensino regular, né, do nosso ensino regular. Então, na Waldorf sempre foram 12 anos. Só que o 9º não é mais ensino fundamental. Só que para o ensino regular, o 9º é ensino fundamental. Então, assim, existe esse lugar que o 9º ano é uma transição entre o ensino fundamental e o ensino médio. Então, se a nossa escola assumir uma classe de 9º ano, que seria positivo pelo fato de concluir dentro do ensino regular o ensino fundamental, a gente tem que ter consciência de que esse 9º ano ele já vai ter um caráter de ensino médio dentro da pedagogia Waldorf. Então, não é mais a professora de classe, são todos professores de matéria, de todas as matérias, física, química, matemática, ciência, história, geografia, língua portuguesa, cada um seria um professor especialista e a turma não tem mais um professor de classe. Um desses professores, que de preferência é um professor que já acompanhou eles desde quando eles eram mais jovens, assume um lugar de tutor da turma. Então, ele vai ser o interlocutor entre a turma e o grupo de professores e entre os pais e o grupo de professores. Então, é uma referência para as famílias e para os alunos, mas ele não é mais esse professor de classe que assume várias matérias e assume a liderança da turma. E que carrega, né, a turma, que é quase uma segunda mãe, né? É, quase uma segunda mãe, um segundo pai, né? É uma figura que é a autoridade amada do segundo setênio, né? Então, o 9º ano, eles já estão no 3º setênio, porque no 8º eles terminam com 14. Então, no 9º eles já estão com 15. Então, já é uma outra fase do desenvolvimento que exige uma outra configuração pedagógica. E assim, vendo que esses desafios da atualidade, né, relacionados às telas e às tecnologias e à exposição dos jovens a esse mundo virtual, a forma como a pedagogia Waldorf aborda os conteúdos até o 9º ano, né, que seria o nosso teto aí atual, é muito especial, né? Porque respeita a etapa do desenvolvimento que essa criança está. Então, assim, eu vejo com bons olhos a chegada desse 9º ano na nossa escola, mas eu também vejo como um grande desafio para a gente poder se adaptar tanto para a nova idade, né? Porque são outras pessoas, são outros seres. Um ser de 7 anos é muito diferente de um ser de 14, 15 anos. É uma outra linguagem, é uma outra abordagem pedagógica. São outros desafios que a gente precisa enfrentar dentro do ambiente escolar, né? De receber esses professores especialistas
que não tem um vínculo talvez tão forte com a pedagogia Waldorf como um professor de classe, né? Às vezes são professores que nunca deram aula numa escola Waldorf, né? Entra num outro esquema, né? Um outro fluxo de uma dinâmica diferente, mas a base curricular ela é orientada pela antroposofia e o grupo de professores vai estar acolhendo esses novos professores que chegar. E para os jovens eu vejo como muito benéfico, assim, para que eles concluam esse ciclo de 9º ano, para que eles, enfim, sigam para a próxima etapa do ensino médio com esse ciclo de 9 anos concluído dentro da nossa escola. Sim. E para a gente finalizar esse papo tão maravilhoso, eu queria que você trouxesse para a gente, assim, dentro do teu olhar como professora que levou salas, né, até o fim, que tem também como mãe, né, que tem uma filha que estudou em escola Waldorf o ensino fundamental completo, ela estudou, né? Sim. Quais os benefícios, quais as qualidades que essas crianças desenvolvem e que vão carregar depois para a sua vida adulta, que você acha que são fundamentais e que fazem uma diferença muito grande, né? Assim, se comparadas, né, a crianças que estudaram escola tradicional e que não tiveram acesso a toda essa pedagogia tão embasada, tão cheia de calor. Olha, eu vou te falar mais como mãe do que como professora, porque eu tô com uma jovem em casa, né? E é uma pedagogia que ela não é só para as crianças, ela é uma pedagogia para as famílias. E eu me transformei muito como mãe. E eu tenho certeza que a minha família, ela toda se beneficiou com o fato da gente ter tido a oportunidade de estar em uma escola Waldorf durante o período de desenvolvimento aí da minha jovem adolescente. Então, eu vejo que esse lugar da pedagogia Waldorf, ele é como um relicário mesmo, que protege nós, famílias, com crianças, pais, e traz um acolhimento, assim, sabe, para esse momento de tantas dúvidas que a gente tem, que é criar um filho, né? A gente não sabe, não tem receita criar filho. E a pedagogia Waldorf, ela mostra com arte, com beleza, com carinho, com comunidade, com acolhimento, com união, né? Com força de grupo. Esse lugar do coletivo, né? Esse lugar do humano, de um olhar para o outro, de um enxergar o outro e de respeitar as diferenças, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito em sala com as crianças, que cada um tem o seu caderno e nenhum caderno é melhor do que o outro, cada caderno é aquele que você fez. Você pode ser bom de música e ser péssimo de trabalhos manuais. Você pode ser bom de modelagem e ser péssimo de aquarela. Isso não te faz melhor ou pior. Você só está tendo oportunidade de, né? A criança só está tendo a oportunidade de manifestar as suas habilidades, a sua individualidade. Então, eu vejo a oportunidade das crianças, né, de nós, das famílias, de estarmos nesse ambiente é de um crescimento enorme, gigantesco, imensurável. Eu não consigo imaginar como eu seria, como a minha família seria, como a minha filha seria se a gente não tivesse passado por isso. E eu vejo diferença. Não sei se é o ser dela que é diferente, porque pode ser, né? Sim. Mas eu vejo diferença na forma como ela lida com o mundo e, às vezes, outros jovens que não passaram pelas experiências que nós passamos na pedagogia Waldorf, na forma de lidar com os desafios da atualidade. Ana Paula, muito, muito, muito obrigada. Que enriquecedor, foi maravilhoso te escutar, conhecer um pouquinho mais desse universo que eu, né, como uma mãe e minha filha mais velha, vai até tá no 5º ano agora. Então, assim, eu não tinha ideia
desses próximos, né, passos, desses próximos anos, que ela vai vivenciar essas coisas tão ricas, lindas, né? Assim, muito obrigada por você trazer esse conhecimento aqui pra gente e muito obrigada pela tua participação aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e agradeço também a iniciativa de vocês estarem fazendo um projeto tão legal assim que divulga, né, a nossa pedagogia, a nossa escola e chega um pouquinho mais perto aí das famílias e a sala de aula, né, pelo menos no meu caso, aproxima um pouco as famílias da sala de aula. Obrigada. Verdade, obrigada a você. E obrigada a você que esteve com a gente nesse papo maravilhoso com a professora Ana Paula Galdino. E até o próximo episódio.